Fala pessoal, Senhor Tolo na área para mais um vídeo. E bom pessoal, hoje a gente vai desvendar talvez um dos temas mais intrigantes da obra de Classroom of the Elite, que chama a atenção do público quando consome o anime ou a light novel, que é, afinal, qual a origem dos talentos do Ayano Koji? Por que ele é tão absurdo em diversas coisas? Quais os talentos que ele tem? Afinal, o que torna ele uma anomalia tão bizarra quando se comparado a outros seres humanos? O que torna o Ayano Koji um protagonista tão único e intrigante nesse universo dos animes, mangás e light novels? Bom, pessoal, eu nem preciso falar que esse vídeo vai estar cheio de spoilers da obra de Classroom of the Elite e principalmente sobre o passado do Ayano Koji, que é abordado lá no volume 0 da Sala Branca, porém várias habilidades que eu vou mencionar aqui no vídeo são distribuídas ao longo de todos os quase 30 volumes da série, então veja por sua conta e risco. Para facilitar a experiência de vocês, o vídeo de hoje vai estar sendo dividido em 3 tópicos e os tempos estarão aí na descrição, onde primeiramente a gente vai abordar, afinal, qual o grande talento do Ayano Koji? O que torna ele uma anomalia se comparado às outras pessoas? O que o torna tão capaz de uma forma tão absurda que assusta os outros personagens na série? Além disso, a gente vai tratar também de quais são as fraquezas do Ayano Koji e o que ele está buscando desenvolver ao longo da obra que se casa com essa jornada de 3 anos de escola de liberdade que ele tá tendo. Depois a gente vai entrar no que todos vocês querem ver, afinal, quais são todas essas habilidades de nível infinito mais um que o Ayano Koji demonstrou ao longo dos 30 volumes da série. E por fim a gente vai discutir um pouquinho, mas afinal, o que faz a gente se apegar tanto ao Ayano Koji, gostar tanto da jornada dele, o que torna ele tão intrigante, tão único, onde, mesmo que existam diversos protagonistas inteligentes, extremamente capazes em diversas obras, o Ayano Koji é algo que só existe ele, não existe nada parecido, não existe ninguém que entregue pra gente as coisas tão aleatórias e tão intrigantes da forma que ele faz. Bom, pessoal, antes de entrar nos talentos do nosso querido tomador de leite fermentado em si, é preciso entender qual a origem do Ayano Koji, o que moldou ele a ser quem ele é atualmente. Bom, o Ayano Koji ele nasceu numa instituição chamada Sala Branca, que é um projeto do pai dele financiado por investidores e também por parte de políticos, onde o objetivo é desenvolver jovens de talento absurdo que possam mover o futuro do Japão através dos mais diversos métodos e currículos. Nesse sentido, o Ayano Koji nunca foi visto como um ser humano pelo seu próprio pai ou pela sua própria mãe. O pai do Ayano Koji é um homem extremamente ambicioso e cruel, que está disposto a fazer o que precisar pelos objetivos, tratando o filho como se fosse só um produto qualquer para a divulgação do seu projeto da Sala Branca. E a mãe do Ayano Koji basicamente parece a menina que vocês gostam, pessoal, uma moça que faz biomedicina e tem link na descrição do Instagram. E, bom, o pai do nosso protagonista, conhecido como Atsuomi Ayano Koji, pagou uma mulher chamada Mika, que era uma antiga parceira dele em vários trabalhos obscuros, para que se casasse com ele e gerasse uma criança, para que ele pudesse utilizar essa criança no projeto Sala Branca. O objetivo dele era colocar essa criança na geração mais difícil e cruel da instituição e utilizar isso como propaganda para atrair novos investidores e também mais crianças para fazer parte desse currículo. Nisso, o Ayano Koji nunca teve a oportunidade de conhecer o mundo exterior até que ele se matriculou na escola, afinal ele já nasceu na Sala Branca e tudo que ele viu desde criança, de acordo com os monólogos, é o teto frio e branco daquela instituição. Após o nascimento do Ayano Koji, a mãe dele recebe o dinheiro prometido pelo pai e decide desaparecer para se casar com um homem que a prometeu uma vida luxuosa e confortável. Além disso, pessoal, nem o nome do Ayano Koji foi dado a ele por algum significado ou por algum carinho. A mãe dele simplesmente deu o nome Kiyotaka pra ele simplesmente porque era o mesmo nome desse homem que ela estava louca e muito interessada. Porque se dependesse do pai dele, talvez infelizmente o filho chamasse Kobaya 123. Afinal, o pai do Ayano Koji via tanto valor nele enquanto ser humano, que na verdade ele torcia para que o Ayano Koji falhasse na Sala Branca. Afinal, se ele desse certo, diriam que só deu certo porque era seu filho. Inclusive, o nome do personagem acabaria até sendo uma ironia ou uma referência à vida que ele teria. Afinal, o nome Kiyotaka vem dos kanjis Kiyo, que significa puro, claro, limpo, e Taka, que significa nobre, honrado ou próspero. Já o sobrenome Ayano Koji está relacionado com aristocratas antigos de uma certa rua comercial no Japão.
Sobre os currículos da Sala Branca, todos eles foram criados por um cientista chamado Suzukaki, um jovem muito talentoso, porém com diversas opiniões controversas e antiéticas, o que atraiu o pai do Ayano Koji a contratá-lo para liderar a instituição. Os currículos na Sala Branca eles são divididos do nível 1 ao nível 10, sendo o nível 1 o mais fácil e o nível 10 o considerado humanamente impossível. Nesse sentido, cada nova geração de alunos é atribuído um nível de currículo, aumentando a dificuldade gradualmente. Ou seja, a primeira geração fez o currículo nível 1, a segunda o nível 2 e etc. Porém, além desses 10 níveis, existe um outro currículo criado pelo Suzukaki, que ele não tinha nem coragem de implementar na instituição se não fosse o pai do Ayano Koji, chamado currículo beta. Esse currículo equivale a algo mais humanamente impossível que o nível 10, e ele coloca o ser humano aos limites extremos, colocando todo tipo de punição com violência psicológica e física caso não se fosse dado resultados, onde era um currículo considerado tão absurdo que o próprio cientista pensava em arquivá-lo. Esse foi o currículo designado para a geração do Ayano Koji, algo acima do nível 10. Para que vocês entendam a proporção disso, o cientista Suzukaki ele chega à conclusão ao longo do volume que o nível 6 já é considerado humanamente totalmente insalubre e que a chance de ter sobreviventes é praticamente zero. Porém, o Ayano Koji sobreviveu a um currículo acima do nível 10, sendo a obra-prima da instituição. E é esse currículo beta que designa a famosa quarta geração demoníaca que é mencionada na obra, em alguns flashbacks do Ayano Koji e em alguns diálogos. Então, se você aí em casa se sentir mal porque seus amigos te chamam de beta, lembre que o Ayano Koji também é um beta. Afinal, na época que ele nasceu, ainda não tinham cursos Red Pill no mercado e o pai dele não pensou em dar um nome mais marketável, tipo currículo Sigma ou currículo Alpha. Porém, o Ayano Koji gera vários edits maneiros e momentos farmando aura, e você aí sentado no seu sofá, sem emprego, sem faculdade e sem namorada. Voltando à programação séria, pessoal, mas afinal, qual que é o grande talento do Ayano Koji, o que torna ele tão absurdo e tão único? Será que são suas capacidades físicas, como força, velocidade, habilidades em artes marciais? Ou será que são suas habilidades acadêmicas, como conhecimento científico, conhecimento prático, habilidade de sobrevivência? Ou até será que são suas habilidades psicológicas, como manipulação, persuasão, compreensão de outros seres humanos, leitura de rosto? Ou será que até mesmo o nosso querido dinossauro, que abateu algumas personagens ao longo da obra e causou, como posso dizer, tanto medo e momentos relaxantes? E a resposta, pessoal, não é nenhuma dessas coisas. Todas essas coisas só são possíveis baseadas no verdadeiro talento do Ayano Koji, que não consiste em algo que é específico, é algo que permite ele ser bom em tudo. O grande talento do Ayano Koji é a sua adaptabilidade. O Ayano Koji é um super ser humano ou uma anomalia com uma capacidade de adaptação absurda. Ou seja, em tudo de novo que ele aprende, ele nunca começa sendo o melhor ou estando entre os melhores. Porém, qualquer atividade ou conhecimento, ele sempre vai dominar os conceitos básicos de uma forma muito rápida e evoluir em tempo recorde, alcançando os mais talentosos profissionais nas mais determinadas áreas, sejam elas físicas, acadêmicas ou até extracurriculares, como música, jogos e etc. E isso só se torna possível porque, além da adaptabilidade absurda, as habilidades de observação e a força mental do Ayano Koji são muito grandes, onde ele tem uma memória fotográfica, ou seja, tudo aquilo que ele observa por uma única vez ele consegue gravar praticamente pro resto da vida dele e resgatar ou pegar os passos na cabeça dele quando necessário, e também porque ele tem uma determinação muito grande, onde tudo aquilo que o Ayano Koji se dedica a fazer que ele minimamente goste ou se interesse, ele vai fazer, ele vai pesquisar, ele vai buscar a melhora constante. Isso é provado por várias coisas muito bobas na light novel, como por exemplo fabricar iogurte. O Ayano Koji se apaixona por iogurte, danones e outros laticínios ao longo da obra, e ele decide fabricar iogurte caseiro, e ele sempre tá tentando melhorar as receitas, tentando coisas novas, perguntando para pessoas a opinião delas sobre se tá bom ou não, ou mesmo lá no volume 7 do segundo ano, quando ele fica responsável por administrar um MEI de café para a turma da Horikita, o Ayano Koji tem conhecimento zero de administração desse tipo de estabelecimento e também zero conhecimento de cosplay, porém ele pesquisa continuamente cosplay e inclusive lá no terceiro ano ele fica até com aquele jeito dele de adolescente imaginando como seria a Ishinose e a Hiyori de cosplay. Ou seja, pessoal, o Ayano Koji também não é uma pessoa preguiçosa, sem determinação, como muita gente tende a pensar. Ele tem uma força de vontade enorme e não é afetado por insultos mentais, tortura física, etc, por causa do passado dele na Sala Branca. Ou seja, o homem é a mente blindada. Os cientistas da Sala Branca acabam considerando essas habilidades de adaptação, mentalidade forte e observação
algo anormal, afinal o Ayano-Koji não tem um teto, ele não tem um limite. Tudo aquilo que é ensinado a ele aceita, processa, compreende, se dedica, melhora, mostra excelência e continua querendo mais conhecimento. Ele é como um copo sem limite, como diz o próprio Suzukaki ao longo da obra. Quanto mais você joga água, parece que não tem um fundo, nunca acaba. Ele tá sempre sedento por mais conhecimento, sedento por experimentar coisas novas, e isso instiga. Tanto é que os cientistas e o pai dele gostariam de entender como é possível criar alguém assim para replicar esse modelo. E é por isso que eles cogitam que o Ayano-Koji talvez no futuro se torne um ótimo instrutor na Sala Branca. Ou quem sabe ele pode decidir ir para outro mundo, tomar um certo chá de bruxa em uma festinha. Antes que a gente possa entrar nas habilidades do Ayano-Koji em si, pessoal, um lembrete muito importante é que o autor de Classroom of the Elite, o Kinugasa, nunca estabelece de forma clara, direta, objetiva e numérica pra gente limites para as habilidades do Ayano-Koji, sejam elas físicas, sejam elas acadêmicas. Por conta dessa falta de referencial numérico e teórico, pessoal, eu vou estar tentando me basear tanto nas declarações quanto feitos do próprio Ayano-Koji, quanto de outros personagens durante a light novel, anime e mangá, para poder fornecer alguns valores teóricos para vocês, para que vocês possam pesquisar também na vida real e ter uma noção ou uma estimativa das habilidades do Ayano-Koji. Claro que algumas vão ficar um pouco mais realistas, outras um pouco menos. Lembramos que estamos numa obra de ficção e que por mais que não existam elementos de magia, obviamente existem diversos exageros por parte do autor. Então, eu peço a compreensão de vocês quando forem se deparar com alguns desses números aqui. Habilidades físicas gerais do Ayano-Koji. Bom, pessoal, o nosso proto ao longo da obra demonstra vários feitos absurdos em quesitos gerais quando se relaciona à parte física, como por exemplo a sua força bruta, onde em vários momentos na obra ele luta com extrema maestria e facilidade contra adversários muito maiores e com muito mais massa muscular que ele. Caso do Albert, caso do Ishizaki, caso do Rosen, que será adaptado agora inclusive na 4ª temporada, se vocês vão gostar bastante da cena, e até mesmo contra adultos profissionais, como o Tsukishiro e o Shiba, que são treinados para fazer vários trabalhos sujos para políticos. Então a habilidade do Ayano-Koji é surreal no ponto de vista de força física bruta. O personagem com os maiores feitos de força bruta em Classroom of the Elite é o Koenji, que abateu um javali com as próprias mãos e conseguiu fazer supino com 200 quilos, pessoal. Isso, para vocês terem uma noção, equivaleria ao peso que um atleta profissional de powerlifting costuma lidar. Obviamente tem atletas que conseguem muito mais que isso. É só um peso médio de estimativa. Como o Ayano-Koji comenta que acredita que o Koenji seja um pouco mais forte que ele do ponto de vista muscular, ou seja, só força bruta, dá pra ter noção que o Ayano-Koji conseguiria fazer supino talvez com um pouco menos que 200 quilos. Já que desde a Sala Branca, o Ayano-Koji não foi treinado só pra ser muito forte fisicamente. Ele foi treinado pra ter muita técnica e velocidade. E ele também nunca quis ficar com um corpo muito grande, ele mesmo comenta, afinal isso chamaria muita atenção. Porém, ele seria capaz de alcançar o Koenji em força bruta sem nenhum problema caso se dedicasse. É apenas uma escolha dele. Eu acredito então que com essa base a gente poderia dizer que o Ayano-Koji aguentaria fazer supino, por exemplo, com 180 quilos. O que vocês acham? Comenta aí pra mim. Quanto à velocidade de corrida, pessoal, o Ayano-Koji também tem alguns feitos absurdos, como vencer vários instrutores profissionais na Sala Branca e vários estudantes de exímia capacidade física, como a Yuki e o Shiro. Além disso, no primeiro ano da obra, o Ayano-Koji corre contra o irmão da Horikita no festival esportivo, o Manabu, que é descrito como sendo um dos melhores em habilidades físicas na história daquela escola e tendo talento para ser um grande atleta caso quisesse. E isso mostra o quão absurdo o Ayano-Koji é, já que quando o Manabu vai se formar, lá no final do primeiro ano, ele comenta que durante a corrida dos dois, caso o Ayano-Koji não tivesse sido interrompido por um estudante que escorregou na frente dele e atrapalhou a corrida, é muito provável que o Ayano-Koji tivesse vencido. Afinal, o Ayano-Koji, no momento que o estudante caiu, começou a levar a corrida a sério de fato. E ele não levando totalmente a sério, eles estavam bem competitivos e parelhos. O que mostra que no mínimo o Ayano-Koji tem nível de atletas de atletismo ou de maratona ou futebol profissionais. Essa declaração do Manabu acaba sendo sustentada pela Arizo, que no mesmo volume ao assistir a corrida comenta que quando o Ayano-Koji começou a levar um pouco mais a sério, ele parecia estar pelo menos um pequeno passo à frente do Manabu. Além disso, pessoal, para que vocês possam ter uma noção, um atleta de corrida curta, ou seja, corrida de 100 metros, costuma atingir velocidades entre 37 e 40 km, na média. E um atleta de maratona costuma estar em velocidades entre 20 e 30 km, dependendo do percurso, o que prova que muito provavelmente o Ayano-Koji consiga atingir essas velocidades por um tempo considerável sem muitos problemas, estando pelo menos a 30, 35 km por hora sem problemas, de acordo com o percurso, de acordo com a necessidade. Afinal, a estamina dele ao longo dos exames da Ilha da Obra também é provada ser imensa. Quanto à resistência e estamina, o maior feito do Ayano-Koji na obra ocorre lá no volume 4 do segundo ano,
durante o exame da ilha desabitada, onde o Ayanokoji sobrevive na natureza por 2 semanas acampando sozinho e não demonstra nenhum sinal de fadiga, cansaço ou desgaste mental. Além disso, nesse mesmo volume, ele ajuda a Nanase a escalar um paredão enorme de rochas num dia meio chuvoso, onde a menina estava quase exausta e mesmo assim ele escalou sem nenhuma dificuldade e ainda ajudou ela levantando ela pela mão em vários momentos. Vale lembrar que o Ayanokoji também comenta que é extremamente resistente a doenças e tem um sistema imunológico muito forte. Por fim, uma outra habilidade absurda que não é bem explicada como o Ayanokoji desenvolveu, mas provavelmente foi na Sala Branca, é a sua percepção e audição, onde ele consegue notar se alguém está seguindo ou observando ele de uma distância bem grande e sempre consegue encontrar essa pessoa. O pessoal até brinca que ele é um monstro, é anormal por isso, porque ele consegue encontrar até a Mamura, que é uma menina da turma da Arizo, conhecida por ter uma presença muito fraca e por ser muito difícil de detectar, sendo o Ayanokoji a única pessoa que sempre encontra ela. Por curiosidade, ela sempre se esconde atrás de uma máquina automática de vendas e isso gera uma cenas bem engraçadas do Ayanokoji sempre pensando nela quando vê uma. Sobre as habilidades físicas específicas do nosso protagonista, bem pessoal, com toda a força, agilidade, velocidade e reflexos do Ayanokoji, eu nem preciso falar que ele domina com maestria diversas artes marciais e demonstra isso em vários feitos de batalha ao longo da obra, como lá no volume 7 do primeiro ano, onde ele nocauteia o Ryuen e seus capangas no telhado, no volume 4 do segundo ano, onde ele luta contra o Shiba e o diretor de Tsukishiro na praia em um terreno desvantajoso, ou no volume 7 do segundo ano, onde ele intercepta a Ishika que ameaçava quebrar o braço da Kushida. Dentre as principais artes marciais que são mencionadas por nosso protagonista, temos o judô, que ele começou a praticar com 4 anos lá na Sala Branca, o karatê, que ele começou a praticar com 5, o wrestling já um pouco mais velho com 8, o kung fu, onde ele aprendeu também manuseio de armas com 9 para 10 anos, e também o Jeet Kune Do, para quem é fã de filmes do Bruce Lee, como o nosso autor Shogoki Nogasa, que é um estilo misto que junta várias artes marciais. O Ayanokoji gosta bastante desse estilo, já que serve para várias situações diferentes. Quanto a artes marciais que fazem uso de acessórios ou técnicas de defesa pessoal que fazem uso de equipamentos, o Ayanokoji também demonstra uma destreza absurda, onde lá no volume 0 ele conseguiu derrotar 6 adultos utilizando um bastão de Kung Fu, e além disso ele também tem a capacidade de fazer manuseio de facas para autodefesa, sabe manusear tasers e armas de choque no geral, e também é muito bom com espadas de Kendo e de Haido. Quanto a habilidades do Kiyotaka relacionadas diretamente a esportes, o protagonista se demonstra um exímio nadador, tendo superado a Yuki lá na Sala Branca, que era considerada uma prodígio com um futuro brilhante nessa parte física. Tem grandes habilidades de escalada, tem grandes habilidades de salto, tem grandes habilidades de tiro com arco e tiro com besta, tendo vencido a Ishika numa competição lá no volume 11 do segundo ano. Tem grandes habilidades com minigolf, tendo vencido um jogo de minigolf lá também no volume 11 do segundo ano. Demonstra uma grande habilidade de perícia com armas de tiro esportivo, tendo sido um exímio atirador no exame de paintball do volume 3 do terceiro ano, e também se demonstra muito promissor em esportes de neve, onde ele aprendeu a esquiar lá no volume 8 do segundo ano e conseguiu no mesmo volume superar Ryuen e Kitou, que já sabiam como esquiar há um tempo. Em quesitos acadêmicos, o nosso menino Kiyotaka também é um gênio, nos mais diversos campos e áreas da ciência, onde ele possui conhecimentos equivalentes já profissionais e pesquisadores titulados, como mestrados, doutorados e até mesmo pós-doutorados. Atualmente na obra, o Ayanokoji tira 100 pontos perfeitos em todos os testes teóricos e práticos de laboratório que faz. Muitos desses testes envolvem conhecimento de ensino superior, onde os personagens mais geniais da obra, como a Horikita, a Arizo, a Hiyori e a Ichinose, não conseguem nem chegar perto das notas dele, onde as notas mais próximas a dele ficam cerca de 90 pontos e ele sempre perfeito com 100. Alguns dos campos acadêmicos onde o Ayanokoji mais se destaca que há menções na obra são sua linguagem japonesa, onde ele aprendeu a ler e escrever na Sala Branca com 3 anos, seu conhecimento de literatura tanto japonesa quanto ocidental, algo que é muito evidenciado por todas as interações com a Hiyori, já que ambos são apaixonados pelo gênero romance e pelo gênero mistério. Alguns autores muito conhecidos do mundo real são citados, como Dostoiévski, Asimov, Raymond Chandler, Dorothy Sayers e Emily Brontë, além de muitos outros. Em História e Antropologia, nosso protagonista também se destaca, tirando 100 em todos os testes e fazendo algumas menções bem marcantes, como aquela do anime que vocês vão lembrar, onde a Shabashiro a ameaça utilizando a história de Ícaro. Além disso, na Light Novel no volume 2 do primeiro ano, quando ele menciona o caso da Sakura, ele cita a ideia do antropólogo Edward Hall sobre a questão do nosso espaço pessoal. Já nas áreas de Geografia e Turismo, o Ayanokoji também apresenta uma grande quantidade de conhecimento, já que durante seu tempo na Sala Branca ele tinha uma disciplina onde
onde, utilizando óculos de realidade virtual, ele visitava vários lugares do mundo, como a Nova York, Havaí ou até mesmo a China, onde ele cita inclusive a cidade histórica antiga de Pingyao, na China, e ele comenta lá no volume 5 do segundo ano, volume onde a Sakura é expulsa e a Kushida é exposta, que gostaria na série de visitar a cidade de Kyoto, pois ele gosta muito de lugares históricos. Em matemática e estatística, o Ayano Koji simplesmente é uma anomalia, onde ele tem conhecimentos de cálculo avançadíssimos, demonstrados pelos comentários dele ao vencer a Horikita na aposta entre os dois, que ele tira 100 pontos e a convence a entrar o conselho estudantil, lá no volume 2 do segundo ano. E ele comenta que na Sala Branca estudou várias coisas que a gente só estuda no ensino superior de engenharia e outros cursos da área de exatas, como integrais de Lebesgue e integrais de Riemann. Em física e astronomia, o nosso protagonista também é muito genial, onde a Ishika comenta lá no volume 4 do segundo ano que o Ayano Koji teve em seu currículo a teoria da relatividade de forma avançada com 11 anos de idade, e o nosso prota em alguns momentos da obra também faz referências ao gato de Schrödinger. Nosso menino da Sala Branca também demonstra bons conhecimentos de anatomia e biologia do corpo humano, onde durante os momentos de ação na obra em que ele enfrenta adversários com porte físico superior, ele utiliza os pontos vitais e pontos de pressão como vantagem para nocautear os oponentes de forma rápida e segura. Chega até a ser redundante, pessoal, então vou passar rápido, mas além dessas áreas, o Ayano Koji ainda demonstra conhecimento de filosofia, demonstra conhecimento de economia, ciências políticas, psicologia e debates, arte e música. Como destaque para a parte de psicologia, ele citar o experimento de Milgram lá no episódio do navio com a Kei e muitos outros. Não tem jeito, pessoal. O homem Yakuti é completo. O narrador vai poupar tempo de citar todas as habilidades de manipulação, persuasão e argumentação do nosso querido Reinhard malvado, já que, bom, pessoal, basicamente vocês estão vendo isso no anime há 3 temporadas e vão ver muito entretenimento na 4ª. Interrompemos a programação para um recado do nosso comedor de bolo Mont Blanc de Loli favorito. Nosso mestre Ayano Koji informa que se você está assistindo esse vídeo até o momento, você é uma ferramenta Black Decker dentro de sua caixa de ferramentas e que você só será libertado caso você curta, comente e compartilhe esse vídeo. Voltando dos comerciais, sobre seus hobbies e atividades extracurriculares, o nosso protagonista também apresenta um arsenal muito vasto de habilidades, onde as principais que ele se destaca são suas habilidades artísticas, seja com desenho, pintura ou caligrafia, onde embora o Ayano Koji não seja uma pessoa muito criativa em ter ideias da cabeça dele, ele é excelente em reproduzir paisagens e pessoas da vida real no papel, além de ter uma letra considerada muito bonita. Nosso garoto Koji também é um jogador de xadrez de nível profissional, tendo aquele grande embate com a Arisu lá no volume 11 do primeiro ano, onde os dois reconhecem que são melhores do que vários instrutores profissionais que já enfrentaram ou já foram treinados ao longo de suas vidas. Ele também demonstra grande maestria em atividades relacionadas à etiqueta tradicional japonesa, como cerimônia do chá, hobby que compartilha com a Hiyori. Também demonstra um grande interesse por atividades manuais e muito influenciado pela anjinha Hiyori, principalmente em artesanato em vidros, com giz e com cerâmica, além de demonstrar certo interesse em costura. O Kiyotaka também demonstra um grande interesse por culinária e principalmente por coisas doces, já que ele acaba se apaixonando por iogurte e outros laticínios ao longo da obra e acaba até comprando uma máquina de iogurte artesanal que ele utiliza para produzir o próprio Danonão. Além disso, a Arisu já deu bolo na boca do protagonista que, embora não tenha gostado do sabor do bolo, forneceu um bolo para Arisu de volta numa bela lição especial no volume 6 do segundo ano. Nosso protagonista acaba desenvolvendo até um interesse bem aleatório por cosplay lá no volume 7 do segundo ano, durante o festival cultural, já que ele foi responsável por gerenciar o meio de café da própria turma. E além disso, a Kei também acaba influenciando ele um pouco, já que ela gosta muito de conversar sobre moda feminina, revistas, maquiagem, etc. Onde no terceiro ano ele chega até a imaginar a Hiyori vestida de demoninha e a Ishinose vestida de anjinha, já que são as duas meninas consideradas mais bonitas para os corrais dele. Enquanto eu fazia a edição final do vídeo, mais habilidades do nosso Gold apareceram, como o Shogi, habilidades com cartas de baralho, e ele também sabe jogar trunfo. Com relação aos idiomas falados pelo Ayano Koji, pessoal, a gente carece de muita informação, já que todo mundo na obra fala japonês e não existem muitos estudantes estrangeiros naquela escola, porém a gente pode fazer algumas inferências simples e outros têm comprovação.
Sobre os idiomas que o Aya no Koji tem uma fluência 100% comprovada, a gente tem obviamente o japonês e também o inglês, matéria que ele sempre tira 100 em todas as provas, superando até mesmo a Michan, que é considerada a melhor aluna da escola de inglês, e também ele sempre tem alguns diálogos curtos com o Albert, que embora seja metade japonês, tem dificuldade com o idioma e prefere se comunicar em inglês muitas vezes. Quanto a alguns idiomas que o Aya no Koji tem uma boa probabilidade de ter um domínio intermediário, ou pelo menos alguns conhecimentos, a gente tem algumas línguas latinas, como o francês, o espanhol e o italiano, além da língua mãe de todas elas, o latim, uma língua germânica, que seria o alemão, e possivelmente a língua mandarim. Com relação ao mandarim, existe uma boa possibilidade que o Aya no Koji tenha no mínimo um conhecimento intermediário ou básico do idioma, já que o Aya no Koji acaba tendo algumas interações durante a obra com a Michan, que na verdade é chinesa, e nas interações com ela, a Michan comenta que a Aya no Koji tem muito conhecimento sobre vários pontos turísticos da China que estrangeiros tendem a não conhecer. Além disso, ela fala que o Aya no Koji não tem dificuldade em pronunciar o nome inteiro dela, né, que é Mei Yu Wang, onde a maioria dos estudantes da escola chama ela de Michan justamente por isso, porque tem dificuldade em pronunciar o nome dela de forma correta, então ela ganhou esse apelido. Já com relação às línguas latinas, principalmente o francês e também as línguas germânicas, principalmente o alemão, é bem provável que o Aya no Koji possua pelo menos um conhecimento básico desses idiomas ou entenda alguns dialetos, já que durante algum momento na light novel, bem no começo, se eu achar eu deixo pra vocês, mas eu não vou prometer, o Aya no Koji dá um cumprimento pra Horikita falando salu. E além disso, na abertura da primeira temporada do anime, também em todos os episódios, algo que é muito marcante, vocês vão lembrar, existem diversas frases de filósofos famosos nos idiomas originais, onde a maioria delas está em francês, alemão e algumas em italiano. E embora o autor de Classroom of the Elite, o Kinugasa, não necessariamente participe muito ativamente dos roteiros do anime, ele já comentou em entrevista, né, que sempre participa das reuniões de roteiro, e que vez ou outra ele traz sim alguma ideia e aprova uma coisa ou outra. E como ele gosta bastante de filosofia, sociologia e de ciência, sempre faz uma citação ou outra dentro da própria light novel, é bem provável que essa ideia das frases tenha partido dele junto com o diretor, viu, da obra. Mas afinal, com tantas qualidades, quais são as grandes fraquezas do Aya no Koji e como ele as combate e minimiza? Não, pera. O Aya no Koji não tem fraqueza. Ele é perfeito, é o self-insert do narrador, do editor, de quem tá assistindo o vídeo, e é o nosso Sigma Supremo com cara de funcionário do Detran. Pode ir pro final do vídeo. As principais fraquezas do Aya no Koji estão muito relacionadas à parte humana, sentimental e emocional, e também à questão de comunicação verbal com grandes grupos e socialização, já que nada disso fazia parte do currículo beta da quarta geração. No quesito emocional, como o Aya no Koji tem um grande conhecimento de psicologia e psiquiatria, ele até consegue entender grande parte das reações que as pessoas têm atreladas a certas emoções. Por isso ele consegue fornecer conselhos tão bons, dar dicas para as pessoas, ele é o psicólogo da maioria das pessoas em Classroom of the Elite. Porém, ao mesmo tempo, ele tem uma dificuldade muito grande em entender de forma mais complexa o âmago, a essência dessas emoções, tanto as emoções dele próprio, quanto as emoções das outras pessoas, e como elas podem impactar o mundo ao redor. E ao longo da obra ele vai desenvolvendo isso justamente observando e interagindo, ajudando as pessoas, manipulando outras, sendo bom em algumas situações, sendo ruim em outras. Tanto que no OA do terceiro ano dele, né, que é o aplicativo da escola que fala sobre os estudantes e a evolução deles, ele coloca que agora que ele tá aprendendo mais sobre emoções, é mais fácil manipular outras pessoas. Apesar dessa evolução, ele reconhece que isso é uma fraqueza, pois muitas vezes isso pode ser algo meio imprevisível para ele, como por exemplo, ele fica extremamente intrigado com o fato da Ishinose gostar dele, mesmo conhecendo um pouco da persona real que ele é, que a manipulou e etc, ela ainda assim fica determinada e mais forte e decide seguir em frente. E ele fica positivamente ansioso para ver como isso pode impactar a vida dela e também como isso pode impactar a vida dele e de todos ao redor. Um outro bom exemplo dessa fraqueza do Aya no Koji é quando ele acaba deixando a Hiyori chateada porque ele recusou a proposta de se transferir para a turma dela e acabou se transferindo para uma outra turma. E como muitos de vocês devem saber, a Hiyori é a única personagem da obra que o Aya no Koji até o momento se preocupa e gosta de forma genuína. Então ele começa a sentir ansiedade, ele começa a sentir ciúme, imaginando uma outra pessoa falando com ela no lugar dele. Ele começa a ficar induzido ao erro, inventando desculpas para não fazer as pazes com ela. E ele começa a passar realmente por uma dificuldade na cabeça dele, de poxa, o que eu vou fazer, o que eu tô sentindo, até ele se acertar com ela, né?
Quanto à sua dificuldade em se comunicar com grandes grupos e de ser expressivo ou extrovertido, muito se deve à quarta geração da Sala Branca, onde a parte de comunicação social e relacionamento interpessoal não estava no currículo beta. E como o Ayano Koji sempre foi muito robótico nesse sentido, seguindo tudo que os instrutores falavam para ele à risca, ele acabava não vendo valor em interagir com as outras crianças no horário livre que ele tinha, embora vez ou outra ele acabasse conversando com a Yuki e com o Shiro. E bom, para acabar compensando essa dificuldade que ele tem, o Ayano Koji tenta ser uma pessoa confiável, ou seja, ele tenta ser um bom ouvinte. Ele fala pouco, mas está sempre disposto a ouvir os problemas dos outros, dar bons conselhos e boas dicas. E isso acaba quebrando um pouco essa barreira, onde até mesmo grandes grupos, como a turma atual dele, que ele está liderando, confiam no julgamento e no discernimento dele. Afinal, mesmo que ele não fale muito e não seja mega expressivo, ele sempre vai falar a coisa certa ou vai falar na hora certa. Acaba sendo uma comunicação muito assertiva e eficiente. Além disso, o Ayano Koji até consegue ser um pouco mais expressivo ou um pouco mais extrovertido se ele imitar personalidades falsas baseadas em dados que ele tem de estereótipos do que é ser um adolescente ou um jovem adulto, como ele faz lá no começo da novel de Classroom of the Elite, até o volume 4.5 mais ou menos, onde ele finge que é bobão pra conseguir conversar com pessoas como Aiki, o Sudo, o Yamauchi, e também para que ele pareça um menino normal perto da Kushida, né, já que todo mundo reage como um gado master perto dela. Uma situação que exemplifica bem essa dificuldade do Ayano Koji de lidar com grupos muito grandes é quando ele é convidado para uma festinha das amigas da Ishinose e no quarto só tem meninas e ele senta do lado da Ishinose e todas elas ficam encarando ele, né? E ele acaba se sentindo um pouco desconfortável. Afinal, é uma situação que ele nunca passou. Mas não foi só ele, uma outra menina também se sentiu desconfortável, que era a Himeno, que também não gosta muito desse tipo de interação, e ele conseguiu uma desculpa para ir embora. Por fim, a última fraqueza mais conhecida do Ayano Koji, que acaba gerando alguns dos momentos mais hilários da obra, é a sua total falta de bom senso, onde, devido à mentalidade de ser um explorador, uma pessoa que gosta de experimentos criada na Sala Branca, o Ayano Koji faz vários tipos de coisa esquisita ou acredita em várias coisas de forma muito inocente que ele não deveria, como por exemplo, como lá no volume 11 do segundo ano, onde a Morishita convida ele para escutar a voz das árvores e da natureza e ele não ironicamente acredita e vai ouvir com ela e depois fica sendo zoado, ou quando ele pega e joga muita água no café dele lá no volume 2 do segundo ano e o Ryuen fala que aquilo é uma coisa bizarra e nojenta porque ele só queria ver o gosto que o café ia ficar cheio de água, ou mesmo lá no volume 4.5 do primeiro ano, onde a Horikita prende a mão numa garrafa de água e após ela conseguir soltar a mão, o Ayano Koji simplesmente vai lá e prende a própria mão só pra ver como seria a sensação de ter a mão presa numa garrafa. Mas afinal, após conhecer todas essas habilidades incríveis do protagonista, o que de fato faz a gente ficar tão intrigado pela jornada dele? O que faz a gente gostar tanto desse personagem ou se identificar com aspectos dele que vão muito além da auto-inserção num personagem que é poderoso, num personagem que é capaz? Já que personagens poderosos, tanto em força quanto em inteligência, ou que tem facilidade em resolver situações, a gente vê em diversas obras. Mas por que o Ayano Koji marca tanto cada um de nós e Classroom of the Elite acaba sendo uma obra icônica? Obviamente, o que a gente gosta ou não num personagem, ou o que faz a gente se interessar ou não por um protagonista, é muito subjetivo e individual, onde muitas vezes a gente não vai ter uma grande razão, muito detalhada ou mesmo específica. Às vezes a gente se apega a coisas pequenas como design, personalidade, feitos em alguma obra, a forma que essa pessoa leva a história, ou às vezes a gente sequer se apega ao personagem principal de uma história, onde a gente quer ver mais o mundo à volta dele do que ele mesmo. Porém, o Ayano Koji acaba juntando diversos aspectos que o tornam um personagem muito intrigante e muito interessante para a maioria das pessoas. Se algum dos fatores que faz você gostar do Ayano Koji ou você gostar de acompanhar a jornada dele não estão nos que eu vou citar agora, conta aí para mim nos comentários quais os fatores que levaram você a acompanhar a obra de Classroom of the Elite e o que o protagonista tem de tão único que te chama a atenção. A primeira coisa que acaba sendo muito atraente no Ayano Koji enquanto personagem está muito relacionada à personalidade dele e à forma que ele tem de pensar situações que acabam causando admiração na gente e acabando dando bons conselhos simples para a vida. Sejam coisas como, por exemplo, ser uma pessoa mais calma, ouvir e pensar mais antes de agir, seja evitar o conflito e buscar viver a vida de uma forma pacífica, seja entender que todas as pessoas têm um lado negativo ou um lado considerado mal ou podre ou pensamentos um pouco duvidosos e isso faz parte, e a gente vê isso com a maioria dos personagens de Classroom of the Elite, que tem os próprios problemas e próprios dramas pra enfrentar. A segunda coisa que acaba sendo muito atrativa no Ayano Koji enquanto protagonista é o passado dele, pois quando a gente assiste o anime, a gente vê aqueles flashbacks de uma instituição com as paredes e o teto branco, vê aquele monólogo impactante de um homem mais velho falando com o protagonista que um homem que tem talentos mas não usa é um tolo, e a gente fica se questionando:
Pera, qual que é a história desse personagem? Como é que ele ficou assim? Por que que ele esconde seus talentos? Da onde que ele veio? Ele tem família? E bom, todas essas questões quando são respondidas pra gente no volume 0 de Classroom of the Elite, acabam surpreendendo. Porque quando a gente vê os flashbacks, a gente tende a acreditar, poxa, a história dele deve ser extremamente triste e traumática. E de fato, enquanto leitor, a história dele é triste. Mas o personagem em si não sente a tristeza dessa história. O personagem em si não sente um sentimento negativo pessoal muito forte contra o pai, ou um grande arrependimento. Pelo contrário, o protagonista é grato, porque apesar de tudo que a Sala Branca foi e tudo que ela representa, é graças a ela que ele é quem é graças a ela que ele tem talentos, que ele pode aprender, que ele pode estar naquela escola. E isso acaba sendo muito contraintuitivo para a maioria das pessoas. Além disso, muita gente espera, poxa, o pai dele era uma pessoa ruim? Não, mas ele teve uma mãe amorosa. E no caso do Ayano Koji, não. Desde sempre ele nunca teve nada. Ele sempre foi tratado como um produto e uma cobaia. E ele mesmo, por conta própria, tá tentando mudar, tá tentando aprender mais sobre o que é ser humano e tá tentando fazer as pessoas crescerem ao redor dele enquanto faz isso. Obviamente, ele não é uma pessoa 100% boa ou 100% má. Ele é neutro na maioria das coisas, mas é capaz, obviamente, de fazer coisas bem cruéis, como a gente viu ao longo da série. Afinal, ele foi criado e aprendeu que, contanto que ele sobreviva, contanto que ele entregue resultados, nada mais importa. E mesmo assim, essa jornada intriga muito a gente, porque não é uma jornada padrão de herói, tanto do herói bondoso da justiça, quanto do herói meio vilanesco. É a jornada do herói neutro, do papel branco que tá se tornando algo colorido. Nisso, o quadro em branco chamado Ayano Koji Kiyotaka vai sendo pintado ao longo da obra de Classroom of the Elite, onde muitas vezes esse quadro será pintado com cores claras, vivas e quentes, como a Hiyori o ensinando o que é gostar de alguém de forma genuína, o arrependimento que o protagonista tem em ter abandonado a Yuki e o desejo de vê-la novamente. Porém, em muitas outras situações, esse quadro também será pintado com cores mais sem vida e escuras e frias, como por exemplo quando o protagonista manipula pessoas que têm sentimentos genuínos com relação a ele, como a Shinose, a Horikita, tudo porque ele quer o objetivo egoísta de aprender o máximo possível e competir contra as outras pessoas e ver se ele é capaz de despertar alguma emoção enfrentando derrota ou enfrentando imprevistos, sendo desafiado no geral. E por outras situações, o quadro chamado Ayano Koji apenas será pintado com cores neutras, quase transparentes, como ele ficaria indiferente à maioria das situações, ou seja, eu não tenho nada a favor ou contra de certa pessoa, se tal pessoa for expulsa ou for pra outra turma não me importa. O personagem Ayano Koji Kiyotaka no final representa muito do que a nossa jornada enquanto ser humano. Afinal, a gente faz coisas boas ao longo da vida, na maioria das vezes, mas às vezes faz coisas ruins, comete erros, às vezes a gente é só indiferente ou não se importa com uma situação, mesmo que às vezes a gente deveria, ou que em outras situações a gente não deveria se importar. Então, o quadro chamado Ayano Koji Kiyotaka fala um pouco com cada um de nós, independente dos talentos dele, afinal, ninguém na vida real é um monstro absurdo em tudo que faz. E isso acaba se conectando muito com o terceiro ponto intrigante do Ayano Koji, que acaba chamando a atenção de muita gente, que é o fato da gente também se identificar com as falhas e dificuldades dele, não querer só ser como ele em qualidades. Afinal, muitos de nós têm dificuldade em ser extrovertidos, muitos de nós têm dificuldade em falar em público, muitos de nós têm dificuldade em entender os nossos próprios emoções e sentimentos e como expressá-las. E isso a gente vê um protagonista que tá tentando essa jornada entender todas essas coisas e melhorar e aprender com os outros baseados nisso. E isso acaba falando diretamente com a gente, da gente, poxa, se até ele, que foi criado numa instituição artificial para ser um experimento do humano perfeito, tá tentando, por que eu não levanto, vou lá e tento também? Chega de razões profundas e reflexivas, narrador. Eu quero as razões de otaku médio. Você pediu, pupilo, você terá. Razão número 4. O Ayano Koji é o sinônimo da aura. Como não gostar de uma obra onde o protagonista simplesmente chega no vilão de um arco para salvar sua princesa de forma clichê e fala: parece uma pergunta boba agora, mas eu tô tão ruim assim? Vocês só são 4 aqui, vocês não vão me parar. Razão número 5. Não é o Ayano Koji, simplesmente a Aris, o Aishinose, a Kei, a Horikita, a Hiyori e quase todas as heroínas principais de Classroom of the Elite são maravilhosas e você assiste só por causa disso que eu sei. Por fim, razão número 6, obviamente você adora ver o abdômen trincado de deus grego do Koenji. Após toda a nossa jornada pelas habilidades do Ayano Koji, pessoal, o mais importante é a gente concluir que o Ayano Koji de fato é um gênio por natureza, ele é uma anomalia. Não foi a Sala Branca que transformou o Ayano Koji nessa figura genial. Ele já tinha os talentos para isso e a Sala Branca apenas potencializou suas capacidades. Afinal, outras crianças talentosas como a Yuki e o Shiro também estiveram na mesma instituição com um treino intenso e não chegaram no mesmo lugar.
No final das contas, o nosso protagonista seria a junção entre o dom natural, ou o talento, e o esforço. Afinal, mesmo nascendo com essa capacidade de adaptação absurda desde criança, ele não teria chegado tão longe na Sala Branca se não fosse toda a sua dedicação e força mental para aguentar todo o treinamento intenso que acaba psicologicamente quebrando as outras crianças ao longo do processo. A jornada do Ayano-Koji não se trata em si dele ganhar ou perder até o fim da obra, não se trata dele ficar mais forte, não se trata dele ficar mais inteligente, tampouco é com qual heroína ele termina ou se ele planeja ter um trabalho X ou Y. Afinal, o pai do Ayano-Koji já definiu todo o destino dele e ele nunca vai ser livre. A jornada do Ayano-Koji se trata de alguém aprendendo a ser mais humano, a entender sua própria personalidade, seus próprios sentimentos, a valorizar suas próprias memórias e principalmente a jornada de alguém que busca evoluir, que quer voar livre embora saiba que isso é impossível. Por isso, pessoal, muita gente quando assiste Classroom of the Elite fica frustrada e se questiona por que o Ayano-Koji não tem um objetivo muito claro ou ele muda de objetivo com frequência. E isso, pessoal, é justamente por isso. O objetivo do Ayano-Koji ele nunca foi claro e nunca vai ser. Ele apenas quer viver e crescer enquanto pessoa. Ele não busca grandes objetivos mega ambiciosos ou objetivos mega complicados. Ele só busca entender quem é afinal a pessoa chamada Ayano-Koji Kiyotaka e quem ele será. E essa é a resposta que ele busca até o fim dessa obra. Tudo aquilo que o Ayano-Koji executa na obra, seja nos exames, seja se transferindo de turma, seja interagindo romanticamente com as heroínas, está puramente relacionado ao fato dele querer sentir as coisas, dele entender como é que é a sensação. O Ayano-Koji não busca, por exemplo, o desejo de perder, porque ele acha que ele vai derrotar a Sala Branca ou a ideia do pai dele, como muitas pessoas pensam. O Ayano-Koji simplesmente busca, quem sabe, ser derrotado para entender a sensação de como é a frustração de uma derrota, como eu me sentiria, como seria alguma coisa que eu dei 100% e não consegui vencer. E é a mesma coisa quando ele interage romanticamente com as heroínas. Ele quer saber se existe uma pessoa indispensável pra mim. Eu sou capaz de mudar? Eu sou capaz de não tratar essa pessoa como ferramenta de forma alguma e, pelo contrário, querer ser livre do meu pai por conta dessa pessoa até o fim da obra? Tudo que o Ayano-Koji busca é sobre sentir, pessoal. Coisa que muitos de nós acabamos não valorizando no nosso dia a dia. Então, se você busca ser mais como o nosso querido Ayano-Koji Kiyotaka, meu jovem pupilo, você não precisa criar a expressão ou o rosto de um funcionário médio da prefeitura da sua cidade. O que você precisa é viver. Se você quer fazer algo novo, vai lá e faz, vai lá e tenta. Se você quiser provar algo novo, vai lá e prova. Se você quiser encontrar a resposta para alguma coisa, vai lá e estuda e descobre. Seja mais como Ayano-Koji, viva mais, explore mais. Só não use elevadores quando estiver chovendo, afinal você pode ficar preso com a iBook por mais de 1 hora. Quer dizer, se você gostar da iBook, faça isso. Bom, pessoal, no vídeo de hoje é isso. Se você gostou, por favor, não esquece de curtir, se inscrever e compartilhar com os amigos. Afinal, esse tipo de vídeo dá um trabalho enorme de fazer, porque requer muita pesquisa bibliográfica séria na Light Novel, coisa que muitos criadores de conteúdo não fazem quando se trata dessa obra. E comenta aí pra gente, afinal, qual a habilidade do Ayano-Koji no vídeo mais te surpreendeu? O que mais te intriga no personagem? E por que você lê a Light Novel de Classroom of the Elite? E também, só pra quem assistiu o vídeo até o final, deixa aí nos comentários o seu personagem favorito da obra, porque o próximo vídeo a gente vai falar de diversos personagens, vai ser um vídeo crossover bem bacana e eu não vou estragar a surpresa, mas eu vou estar olhando os comentários pra decidir quais personagens eu vou colocar no vídeo ou não. Também tem o link do Live Pix aí, se você quiser mandar com prioridade um personagem que você quer muito que esteja no próximo vídeo, pode ser R$1 aí pra ajudar a pagar o café do narrador, ou pra ele gastar tudo em uma Musume, obviamente. E bom, pessoal, por hoje é isso, Senhor Tolo indo embora, fiquem com Deus, falou!